Pai. Abençoa, Pai, o pregador, Pai, que a boca dele seja canal, Pai, para nossas vidas, Pai. Eu não sei o que o Senhor vai falar com a gente, Pai, mas usa ele, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Os irmãos que possuem tua Bíblia, abra a tua Bíblia, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, e leamos somente 2 versículos, que é o versículo 9 e o versículo de número 10, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Enquanto vocês localizam o texto, quero tributar louvores aos céus por esta oportunidade que uma vez mais os céus nos concede, o privilégio, a honra, o prazer de retornar a esta casa para ser um canal, para ser um instrumento de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Em um dia tão especial, em comemoração ao aniversário do nosso amigo e irmão, presbítero Daniel. Deus abençoe, meu amigo, tua vida, tua casa. Bíblia número 23, versículo 9 e versículo 10. Estamos rodeados de muitos amigos. Durante a mensagem, vou estar citando os nomes, então nós ganhamos tempo. Quando achar a base bíblica, diz amém. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 9 e o 10, que diz assim a palavra de Deus. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, outra versão bíblica, fugiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E você diz amém? Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Meus irmãos, mediante a Bíblia Sagrada, Davi, ele foi o moço que foi escolhido por Deus, separado, vocacionado, ungido e levantado por Deus para reinar sobre Israel. Todos nós sabemos que Davi foi um grande rei que marcou a sua história. Além de Davi ter sido um grande rei, Davi também foi um grande valente, um homem de guerra, um homem de peleja, um homem de batalha. Tratando-se de espada, de guerra, de batalha, o negócio era com Davi. Davi havia conquistado muitas vitórias no campo de guerra, no campo de batalha, vencendo os seus inimigos. Porém, biblicamente falando, as vitórias de Davi não veio por intermédio da sua estratégia de guerra, da sua visão de guerra, e nem pelo fato de ele ser um bom guerreiro, mas sim as vitórias de Davi veio diretamente das mãos do Deus Todo-Poderoso. Pois até então, se não fosse as mãos de Deus,
a presença de Deus, Davi, melhor dizendo, não teria vencido guerras, batalhas que ele venceu. Só venceu porque Deus fez ele vencer. Porque a verdade é que existe batalhas, que existe guerras, lutas. Se não for Deus, na ótica humana, não dá para nós vencermos, triunfarmos. Para nós vencermos, necessitamos da real presença de Deus. Juízes, capítulo de número 15, versículo 16, a Bíblia diz que quando os filisteus vieram para pegar Sansão, ele contempla uma queixada de jumenta, e diz a Bíblia que com aquela queixada de jumenta, Sansão, homens, observe que na ótica humana não dá um homem com uma queixada de jumenta vencer, ferir 1000 homens. 10 já é muito, imagina 1000. Por que Sansão venceu? Pois a Bíblia diz que o Espírito Santo havia se apoderado de Sansão. Ele venceu porque Deus fez ele vencer. Nesta introdução de mensagem, eu vim profetizar algo para alguém aqui nesta noite. Vai ter luta, vai ter guerras, batalhas que na ótica humana, de fato, não dá para você vencer, mas é Deus que vai fazer você vencer. Deus que fez Davi vencer as guerras, as batalhas, mas também, biblicamente falando, as guerras que Davi enfrentou, pelejou. Davi também não estava só. Havia um grupo de homens que estava ao lado de Davi pelejando. O grupo este, que é conhecido como os valentes de Davi. Homens que Davi treinou, homens que Davi liderou simplesmente para se tornarem valentes, homens de guerra, homens de peleja. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, quando Davi estava fugindo da fúria, da perseguição do rei Saul, ele vai se refugiar na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que foi ter com ele aproximadamente 400 homens em depressão, homens com espírito desgostosos, homens endividados, quebrados, mal. Quando entraram dentro daquela caverna de Adulão, a Bíblia diz que Davi fez chefe deles. Davi, como chefe, começou a ensiná-lo, a treiná-lo, e esses homens saíram da caverna de Adulão não como covardes, mas saíram como homens valentes, de guerra, de peleja. Entre esses homens que Davi treinou, ensinou para ser homens de guerra, de peleja, de batalha, mediante a Bíblia, alguns deles vão se destacar na Bíblia. Um deles é o valente por nome de Eleazar. O texto que nós lemos, houve uma guerra, houve uma batalha dos filisteus
contra o povo de Israel. Nesta batalha, Israel foge, recua, e Eleazar, como valente, ele se levantou e começou a pelejar contra os filisteus. Eleazar, como valente, como guerreiro, ele começa a guerrear contra os filisteus. Pelejar contra os filisteus. Diz a Bíblia, de tanto dele pelejar, guerrear, as mãos de Eleazar vai se cansar, a ponto da mão dele ficar pegado a espada. Aí diz a Bíblia, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo que fugiram retornaram simplesmente para tomar consigo o despojo. Dentro desse texto, em poucos minutos, eu quero extrair algumas lições para a nossa edificação. A primeira lição que eu aprendo com esse texto, versículo de número 10, que diz a Bíblia que quando todo o povo de Israel fugiram da batalha, recuaram, Eleazar se levantou e feriu os filisteus. A palavra levantar tem algum significado. Significado da palavra levantar significa pôr-se na posição. Pôr-se na posição. Observe, antes do valente Eleazar ir para o campo de batalha, antes do livramento, antes da vitória, a primeira coisa que Eleazar fez foi se colocar na posição, pois não tem como vencer batalha fora da posição. Não tem como ter sucesso em uma guerra fora da posição. Você conhece muito bem o histórico do povo de Israel? O histórico do povo de Israel, biblicamente falando, era este: quando Israel estava no posicionamento, quem vencia os inimigos era Israel. Mas quando Israel se desviava do caminho de Deus, saindo da posição de Deus, quem vencia era o inimigo. Quem prevalecia era o inimigo, pois todos aqueles que andam fora da posição, quem vence é o inimigo. Quem prevalece é o inimigo, mas quem anda na posição é você que vence o adversário. É a tua casa que vence o adversário. É teu casamento que vence o teu adversário. Nesta noite eu vim profetizar para alguém aqui: nós vamos vencer os nossos inimigos, é no nosso posicionamento. É no posicionamento que você vence, tua casa vence, tua família vence, tua casa vence. Você pega esta palavra, levanta tuas mãos lá em cima. É só se posicionar que tem livramento. É só se posicionar que tem vitória. É só se posicionar que tem escape. A primeira lição é esta: antes da vitória, antes da guerra, antes da batalha, a primeira coisa que Eleazar fez foi se colocar
na posição. Segunda coisa que acontece no texto, a segunda lição. Observe, de tanto Eleazar pelejar, de tanto ele guerrear com a espada, diz a Bíblia que o natural vai acontecer. O que? As mãos de Eleazar vai se cansar. Gente, isso aqui é prova que guerreiro também cansa. Quem é de peleja também cansa. Quem é do campo de guerra também cansa. Valente também cansa. Eleazar como valente, como guerreiro, na batalha ele se cansou. Porque até então, cansaço não é sintoma de um fracassado. Cansaço é sintoma de um guerreiro que está no campo de batalha, guerreando, pelejando. O que me chama a atenção, que Eleazar, de tanto pelejar, ele se cansou. Porém, ele não morreu. Está cansado, mas está vivo. Está cansado, mas está de pé. Está cansado, mas está no campo de batalha. É isto que deixa o diabo furioso. É isto que deixa o diabo irado. É que você, como valente, como guerreiro, até se cansou, mas você está vivo. Você permanece num campo de guerra. Você permanece num campo de batalha. Pois o diabo disse: cansou de orar, vai sair do campo de batalha. Cansou de pregar, cansou de liderar, cansou de caminhar, cansou de subir monte, vai sair do campo de batalha. Mas para vergonha do diabo, olha você aqui na terça liberta. Está cansado, mas está vivo. Está cansado, mas está de pé. Por gentileza, pegue na mão desse vaso, pegue na mão dele, pegue na mão dele. Eu termino agora isto. Pegue na mão dele, pegue na mão dela, diga para ela: cansado sim, mas morto não. Está cansado, mas está vivo. Está cansado, mas está de peleia. Já que você veio, mostra pro diabo: você está vivo, tua casa está vivo, ministério está vivo, tua família está viva. Está cansado, mas permanece no campo de guerra. Está cansado, mas permanece no campo de batalha. Só quem permanece no campo de batalha, levanta tuas mãos lá em cima. Só quem permanece no campo de batalha. Livro dos Salmos 46. Isso aqui é para alguém pegar de pé. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que se temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os monstros se transformem pelo meio das mares, aqui ainda que as águas fujam e perturbe, ainda que os montes se abalam na sua cabeça, há um rio cuja corrente alega a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco.
irmãos, a verdade é o Deus que diz: se cansou a ponto da mão dele ficar pegado a espada. Não foi a espada que ficou pegado em suas mãos, foi a mão dele que ficou pegada a espada. O que é esse evangelista? Eleazar está ensinando: estou cansado, mas a espada não larga. Estou cansado, mas eu não vou abrir mão da espada. Estou cansado, mas eu não vou me desfazer da espada. Estou cansado, mas permaneço com a espada nas mãos. Permaneço guerreando, permaneço pelejando. Eu termino agora. É isso que deixa o diabo furioso. É que você está cansado, mas você não para. Está cansado, mas não abre mão. Está cansado, mas não se desvia. Está cansado, mas não retrocede. Está cansado, mas continua pelejando. Está cansado, mas continua guerreando. Nesta noite eu vim profetizar por alguém aqui. Venha o que vier, aconteça o que aconteça, mas não largue a espada. Não largue a espada. Só quem não vai soltar a espada. Levanta as mãos lá em cima, por gentileza, isto. Levante as mãos lá em cima, levante. Levante as mãos lá em cima, levanta. É 15 para as 10 da noite.